Fala galera, tá começando a quarta edição aqui do Volume de Jogo. Eu sou o Júlio Carioca. Se inscreve no canal, galera. Nós estamos precisando muito de inscritos. Tiago, fala para eles aí como é que foi a 24ª rodada. Então, Júlio, antes de falar da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar primeiro do nosso Instagram, para vocês se inscreverem, além do nosso canal no YouTube, @canal Volume de Jogo. E além disso, a gente tem agora o nosso TikTok, @volume.d.jogo. Agora sim a gente vai começar a falar do Campeonato Brasileiro e da última rodada que nós tivemos. O primeiro jogo que nós vamos analisar, né, tudo para vocês, foi entre Atlético Mineiro e Fluminense. Fluminense, né, ganhou fora de casa por 2-0. Vamos avaliar um pouquinho desse jogo. O Fluminense estava na zona de rebaixamento, né, e com essa vitória deu uma respirada nessa zona da degola aí. O que aconteceu durante a partida? O Atlético Mineiro já foi pensando bastante em relação ao jogo de meio de semana pela Libertadores. Então, 5 jogadores titulares foram poupados, né, pelo técnico. E o Fluminense, por sua vez, colocou força máxima. Só que o Mano Menezes, ele entrou um pouquinho diferente com o esquema tático dele. Ele entrou com o Thiago Silva, o Felipe Melo e o Thiago Santos como zagueiros, sendo que o Thiago Santos fazia a lateral esquerda. E aí, devido a isso, ele colocava o Guga para jogar mais avançado. 2 jogadores foram primordiais para essa vitória do Tricolor fora de casa. Os 2 estrangeiros, né? O Serna e o Arias. Os 2 jogaram muito bem e devido a eles irem bastante volume de jogo, literalmente, durante a partida, o Fluminense conseguiu ir bem no resultado final. O Atlético Mineiro, por sua vez, o que aconteceu? Durante todo o jogo, o Galo não conseguiu bater uma bola certa para o gol. Teve um lance que teve um gol do Vargas que foi impedido, né, que ele recebeu cruzamento do Saravia e aí ele conseguiu pegar a bola e bater no gol, só que foi um impedimento. Foi o único momento real mesmo do Atlético Mineiro durante a partida. E a gente pode pensar da seguinte forma, como que um time, né, da grandeza do Atlético Mineiro ficar 90 minutos sem uma batida no gol? Já em relação ao Fluminense, daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho mais da história do Serna, que é uma história bastante interessante. E agora eu vou passar um pouquinho para o Júlio, para ele falar em relação ao que ele achou desse resultado. Se ele achou surpreendente o Fluminense vencer fora de casa, ou se foi mais estranho o Atlético não ter poder de conseguir reverter esse quadro durante os 90 minutos. Fala aí, Júlio. Eu achei assim, para mim foi surpresa, porque o Fluminense estava em zona de rebaixamento. Mas o Atlético também estava sem Hulk, sem o Paulinho, sem o Scarpa, então o Atlético também contribuiu com essa escalação aí mesclada para que o Fluminense ganhasse o jogo. Entendi. E o que você pode falar em relação ao gol do Serna, o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, que foi um golaço? O que você pode falar desse gol, Júlio? Eu achei bonito, né? Que ele deu um drible no Batalha, o goleiro saiu, deu aquele toquinho, achei um golaço. E Cauã Elias, que foi o jogador que deu essa assistência para o gol. Achou interessante ele vindo pegar mais essa bola, mais recuado, fazer essa variação como armador, não só como finalizador? Eu achei interessante isso, porque ele é novo, né? Eu conheci ele como matador lá no ataque. Aí eu fiquei assim meio surpreso. Falei, ih, caramba, ele também sabe vir aqui atrás e dar passe bom para os jogadores. Eu gostei dessas jogadas dele. Ótimo. E o Arias, mais uma vez, foi o melhor jogador em campo ou não? Sempre, né? Falar que o Arias é o melhor jogador do Fluminense é chovendo molhado. Sempre se destaca no time. Beleza. Gente, então, agora vamos falar um pouquinho em relação ao Serna. O Kevin Serna, né? Ele tem uma história um pouquinho peculiar. O que aconteceu na carreira dele? É um daqueles jogadores que se destacam, mas sem ter as categorias de base, né, por trás, né? Não tem um respaldo técnico e tático, mas devido à grande habilidade que ele possui, ele conseguiu quebrar aí algumas paredes, né? Alguns problemas que houveram. Então, assim, vamos definir rapidinho o que aconteceu. Ele tinha um empresário, né? E vários outros jogadores foram fazer uma excursão em Portugal. E alguns desses jogadores ficaram jogando em times como se fossem times distritais, times semi-amadores de Portugal. Ele teve uma passagem por 2 times desse. E aí tem outras propostas, né? Porque tem muito olheiro, né? Ficam visando esses jogadores para levar para outros cantos da Europa, né? A nível internacional, né? E alguns jogadores foram para Malta. Ele não foi um desses relacionados, ficou muito triste. E
pensou até mesmo em desistir da carreira, não conseguiu entrar num bom nível, né, nesses times amadores, só que depois deu uma virada quando ele foi para o Sportivo Luquenho do Paraguai, e depois ele fez o resto da carreira dele toda no futebol sul-americano, né? O Alianza Lima, né? Que foi o último time dele, Isso. né? E então, assim, ele passou por 4 times do Peru e em 2 anos ele conseguiu um destaque de agora estar jogando no atual campeão da Libertadores. Então, ele é um jogador que tem habilidade, ele tem uma técnica apurada, vai conseguir, já está conseguindo um espaço com o Mano Menezes na equipe, né? Até porque tem agora esse buraco de não ter o Cano como, né, o principal articulador e finalizador da equipe, que ainda está em trabalho de transição, né, de melhoria, porque ele se lesionou. Então, assim, acaba que o trio da frente do Fluminense acaba tendo muita velocidade e muita técnica. O Arias é o principal jogador da equipe, quase sempre, né? E agora com o Cauã Elias, que está conseguindo ter uma minutagem bacana, uma quantidade de jogos, né, junto como titular, e além agora do Serna, que voltou também de uma lesão, esse trio tem tudo para dar muito certo para o Fluminense, né, visando o restante das competições, né, lembrando que o Fluminense ainda está disputando essa Libertadores aí, e tentar saiu, né, do rebaixamento e provavelmente agora vai subir nessa tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, o que nós temos para falar desse jogo de Fluminense e Atlético foi isso. Os 2 estrangeiros do Fluminense destruíram o jogo, foram muito bem. O gol do Serna, como o Júlio falou, foi um lindo gol, que o Cauã Elias ganhou uma dividida, deu esse passe para o Serna caiu pela ponta esquerda, levou a bola, driblou a batalha, chegou na área, tirou do goleiro e fez o gol. Então, em uma sequência de 11 segundos, ele dominou, arrancou, driblou, tirou do goleiro, fechou a jogada, marcando o gol. Então, assim, isso mostra o talento e a rapidez de raciocínio dele de conseguir fazer a jogada e finalizar e fazer o primeiro gol da equipe. Então, isso ajudou bastante ao Fluminense a manter a tranquilidade para o restante da partida, né? Lembrando que o Fluminense estava jogando fora de casa. E o Atlético naquela transição de ganha uma, perde a outra, ganha uma, perde a outra. Tanto é que depois do jogo, o Arana chegou a comentar que seria interessante o Atlético Mineiro parar de pensar na competição de pontos corridos, que é o Campeonato Brasileiro, e focar apenas nas Copas, que seria a Libertadores e a Copa do Brasil. Porque agora os times vão ter que pensar da seguinte forma, gente. Nós temos o Campeonato Brasileiro, nós temos a Copa do Brasil, e tem times na Libertadores e na Sul-Americana. Nós temos 5 times brasileiros que estão ainda em 3 competições nacionais. Então, é um momento de pensar e analisar bastante. Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo estão nessas 3 competições. Já o Corinthians e o Atlético Paranaense não estão na Libertadores, mas estão na Sul-Americana. Então, é bem interessante começar a analisar isso. E falando já de Corinthians, e pegando o gancho do jogo que nós tivemos entre Fortaleza e Corinthians, em que o Fortaleza, né, o Lion, mais uma vez surpreendendo, chegando na liderança mais uma vez do Campeonato Brasileiro. A gente vai passar para o Júlio agora, que o Júlio vai fazer a análise dele dessa partida. Júlio, conta pra gente um pouco de como foi Fortaleza e Corinthians com a vitória do Fortaleza, sendo que no primeiro tempo, né, o placar foi em branco. O que se deu a isso? Fala pra gente aí um pouco disso. O primeiro tempo foi muito truncado, porque o Fortaleza ele é um time de jogar reativo, que é o time que joga no contra-ataque. E ele, como jogava em casa, tinha que propor o jogo. E ele não tem essa característica. E o Corinthians estava marcando muito bem no primeiro tempo. Então ficou aquele jogo truncado. A impressão que dava era assim, por exemplo, eles ficavam assim, erra aí que eu vou tomar a bola de você e vou fazer um contra-ataque. Um ficava esperando o outro que acontecesse isso. E não aconteceu. E o que me chamou a atenção no Corinthians foi que ele começou jogando com 3 zagueiros. E o Thales Magno se machucou com 4 minutos. Quando o Thales Magno se machucou, eu achei que ele ia botar o Wesley. Só que o Wesley foi vendido para o Al Nassr. Aí ele botou o Coronado no lugar dele. Aí eu pensei, caramba, tirou um atacante, botou um meia, vai continuar retrancado. Mas não. No segundo tempo, o Corinthians tirou o Félix Torres, desfez o esquema com 3 zagueiros, e botou o Romero. Aí com isso ficou com 4 atacantes. Romero, Garro, Yuri Alberto e... Romero, Yuri Alberto, Garro e Coronado. Aí com isso o Corinthians no segundo tempo começou a mandar no jogo.
Só que o Yuri Alberto perdeu 3 chances claras de abrir o placar. Aos 27 minutos, inclusive, ele ia fazendo gol e o Cardona salvou em cima da linha. Nesse inteirinho eu pensei, o Corinthians está melhorando, de repente ganha, sai do rebaixamento, né? Ou pelo menos encosta ali para sair. Mas aos 32, o Pikachu fez o gol. Numa jogada que o Moisés entrou no lugar do Breno Lopes, arrancou, tocou para o Lucero na esquerda. O Lucero cruzou e o Pikachu fez o gol. Então, o placar do jogo foi enganoso, porque o Corinthians dominou o segundo tempo, mas o Fortaleza que ganhou. Entendi, Júlio. Então você está querendo dizer que o Corinthians teve chances mais claras durante a partida e merecia um placar melhor. Então, sim. Esse 1-0, como resultado, valeu, óbvio. Porque mas foi líder, né? No jogo em si... pro Fortaleza valeu pela liderança, gente. Mas o Corinthians jogou melhor no segundo tempo. E aí, Júlio, o que a gente pode falar, então, em relação ao Vojvoda? O Fortaleza não jogou tão bem, como você disse, mas ele mudou algum esquema tático, ele fez alguma coisa a partir das substituições dele que o Fortaleza chegou a esse gol? É isso? Foi como eu expliquei. Quando ele tirou o Breno Lopes e botou o Moisés é um ponta rápido pela esquerda, ele fez essa jogada individual, tocou pro Lucero, o Lucero cruzou e o Pikachu fez o gol. Então, quer dizer, a substituição dele ganhou o jogo. Júlio, e em relação ao Corinthians, o Yuri Alberto é o melhor atacante do elenco? Olha, de centroavante, por incrível que pareça, sim. A não ser se ele tirar o Thales Magno da ponta esquerda e fixar ele de centroavante. Se ele fizer isso, aí passa a ser o Thales Magno. Porque o Pedro Raul, inclusive, no primeiro tempo, foi bom você me lembrar, perdeu um gol feito. O Lucero, ele foi o jogador que deu a assistência, então, para o Pikachu, não é isso? Sim, de esquerda. E ele acaba sendo um jogador que ele também trabalha finalizando, sendo o principal artilheiro da equipe. O que você acha desses jogadores que se utilizam dessa forma, que não ficam parados dentro da área e que se movimentam bastante? É bom que confunde a defesa, né? Porque os caras, quando trocam de posição, assim como joga o Botafogo, quando a gente vai falar do Botafogo, quando eles trocam de posição, confunde a defesa. Isso é bom. E outra pergunta, e em relação ao técnico, né? E aí a gente pode falar técnico, pode falar o do Corinthians, mas se baseando em qualquer um deles. O que você acha do treinador que inicia com um esquema de jogo e aí, dependendo de uma situação, você disse aí que teve uma lesão, né? Às vezes uma lesão, às vezes até para tentar uma melhoria quando a equipe não está indo bem e acaba mudando esse esquema. O que você tem a falar em relação a isso? Começou com 3 zagueiros, depois mudou, então estava com 3 atacantes, depois... Eu acho que ele mudou porque está na zona de rebaixamento. Ele queria sair. E ele viu que o Fortaleza não veio para cima no primeiro tempo. Então ele pensou, então agora no segundo tempo eu vou. Eu achei que ele mudou por isso. Outra coisa, Júlio. Corinthians. Vamos lá. O Corinthians tem 22 pontos em 24 jogos, certo? É o terceiro pior ataque da competição do Campeonato Brasileiro com 20 gols. Está em 18º lugar. Faltam 14 jogos para acabar o campeonato. O que a torcida do Corinthians pode esperar? É lutar contra o rebaixamento? É isso e ponto? No momento, sim, galera. Porque os reforços chegaram agora, ainda estão entrosando. Chegou um Charles aí agora, segundo volante, muito bom, veio da Dinamarca. Está entrosando ainda com o time. Então, no momento, é brigar para não ser rebaixado. E Fortaleza e Corinthians, né, vão ainda se enfrentar pela Sul-Americana, né? Você acha que esse primeiro confronto, que foi pelo Brasileiro, a tônica da Sul-Americana, quando tiverem jogos, né, de ida e volta, e um deles vai chegar na semifinal, vai ser a mesma ótica? Vai ser no mesmo processo? Ou você acha que página virada vai ser tudo diferente? Eu acredito que se o Corinthians entrosar esse pessoal novo que está chegando, ele tem condição de fazer mais frente. Senão, o Fortaleza passa. Beleza, Júlio. Então agora vamos falar do próximo jogo que a gente tem para analisar, certo? Vamos falar agora, gente, de Bahia e de Botafogo, que fizeram um grande jogo, né? E a gente esperava que fosse o melhor jogo da rodada. Só que a gente pode fazer um recorte da partida. Tiveram 3 jogos dentro de um só. Como assim? O primeiro tempo não parecia que estava acontecendo o jogo entre Bahia e Botafogo. Foi um jogo muito fraco tecnicamente. Com 35 minutos de partida já tinham acontecido 17 faltas. Então, assim, tiveram 2 lances capitais de gol durante todo o primeiro tempo. Parecia que eram 2 times que não estavam postulando a títulos. O que não é questão, tanto que a gente elogia todo o programa o meio-campo do Bahia e elogia a movimentação ofensiva do Botafogo. Sempre a gente fala isso porque é constante, né? São características realmente dessas 2 equipes. E aí depois, quando vem o segundo tempo,
tem 2 recortes nesse próprio segundo tempo. Os 30 primeiros minutos do segundo tempo, o Botafogo foi líder supremo das ações de jogo. Teve 4 chances claras para fazer o gol, não conseguiu. E aí depois é como se fosse uma estratégia, né? Os últimos 15 minutos de partida só deu Bahia. Então, se a gente for colocar num prisma de se foi o resultado do jogo, se ele foi coerente ou não para o que aconteceu durante a partida, eu acredito que sim. Porque depois o Bahia teve 5 chances claras de gol. Tanto é que se você for perguntar para qualquer pessoa que viu o jogo, que analisou a partida, ela vai dizer que os goleiros foram muito destaque do jogo. Porque as equipes foram muito bem em determinado momento, sendo que no primeiro tempo não. Né? E aí eu vou perguntar para o Júlio em relação a um ponto específico. Júlio, se você tivesse que escolher entre o meio-campo do Bahia e o ataque do Botafogo, essa pergunta é difícil, hein? Com quem você ia ficar? Quem você escolher pro teu time? O ataque do Botafogo. E por quê? Porque tem o Savarino, o Luiz Henrique, tem esse Igor Jesus, que está muito bem, e tem o Tiquinho ainda de reserva. Então, beleza. O Júlio respondeu pra gente o que ele preferiria para a equipe dele. Então, agora eu vou falar umas pinceladas em relação a essa partida. Eu queria saber de você, Thiago, o que você achou do Tietê de lateral direito no primeiro tempo do Botafogo? Então, vamos ilustrar então com a performance que teve o Tietê no primeiro tempo, que ilustrou o que foi o primeiro tempo da partida. Teve um lance em que ele recebeu uma bola, ele não conseguiu dominar, saiu com a bola pela lateral. O primeiro tempo teve muito isso. São jogadores que têm a técnica e que conseguem jogar em grupo, só que eles não estavam num ritmo, numa rotação real para aquela partida. O Tietê não foi bem nesse primeiro tempo. E assim, o que acontece? Não tinha o Matheus Ponte, né? E aí o Tietê acabou sendo improvisado, o Botafogo está tentando aí contratar um outro lateral direito, e enquanto isso o Tietê foi na improvisação. Um outro lance que também eu achei, no mínimo curioso, foi o Bastos, que levou a bola para a linha de fundo, do lado esquerdo, e tentou receber a falta, não conseguiu, prendeu a bola entre as pernas e ficou com a bola presa, literalmente. Ele esperava a falta, o bandeirinha levantou lá e deu falta contra o Botafogo, para vocês verem o nível técnico que estava na primeira etapa. Quem se destacava na primeira etapa acabava sendo o Jean Lucas com as batidas de fora da área, que não teve também muito efeito. A defesa do Botafogo estava meio que lenta, né? Não conseguia passar essa jogada rápida para o meio campo. O Gregory e o Marlon Freitas não estavam conseguindo também fazer aqueles lançamentos por trás da defesa do adversário. E o Bahia tinha um domínio de território de meio campo, devido às variações dos 4 jogadores que eles possuem, mas não conseguia chegar realmente no gol. Teve um lance que foi bastante interessante, poderia ter tirado o 0 do placar no primeiro tempo, que foi com o Luciano, quando ele fez um cruzamento, e o Everaldo cabeceou sozinho, e o John fez a primeira defesa dos 4 milagres que ele fez durante a partida. E aí, nesse lance, você pode pensar, uma cabeçada comum, normal, só que o Bahia fez da seguinte forma. Os atacantes do Bahia, os jogadores ofensivos que iam para a bola, eles não ficaram juntos da defesa do Botafogo. Então, a defesa do Botafogo ficou numa linha, os jogadores do Bahia ficaram a passos antes dessa linha. Então, o próprio Everaldo recebeu essa bola muito longe do adversário dele, que não estava próximo. Então, ele cabeceou essa bola com uma distância muito longa. Não sei se isso pode ser algum tipo de jogada, né, ensaiada, mas eu achei bastante interessante essa situação de jogo. Mas só isso que teve no primeiro tempo. E teve um lance do Botafogo em que o Igor Jesus recebeu a bola, o Marcos Felipe acabou perdendo o tempo da bola, ao invés de chutar a bola, chutou o jogador. E aí, nessa situação específica, os jogadores do Botafogo foram todos para cima do juiz, pedindo a expulsão do goleiro. Mas essa expulsão não aconteceu devido a dois fatos específicos. Primeiro, não era uma situação clara e manifesta de gol, né, do Botafogo, porque o Igor Jesus não estava indo na direção do gol. Já tinha os zagueiros do Bahia para fazer essa cobertura do goleiro. E a segunda situação é que fez a falta, né? Mas essa falta não foi também tão temerária assim, para que tivesse uma expulsão. Então, acaba que é uma regra que é interpretativa, mas tem alguns pontos específicos e esse foi um desses pontos, né? E aí, no segundo tempo, o que acontece? No segundo tempo, o Botafogo foi dominante nos primeiros 30 minutos, como foi dito, mas a maioria das jogadas que o Botafogo conseguiu fazer de ataque, elas foram com cabeçadas.
Igor Jesus teve uma chance de cabeça em que, depois de um cruzamento, Caio Alexandre tentou tirar essa bola. Igor Jesus deu uma cabeçada como se fosse uma batida pro gol, de tão forte que foi a potência dessa cabeçada. O Bastos também, numa cobrança de escanteio, o Bastos cabeceou a bola. E aí foi a vez do Marcos Felipe fazer uma grande defesa. Sem contar o Igor Jesus, como o Júlio disse, tem sido o principal, né, jogador que tem conseguido fazer as jogadas ofensivas do Botafogo de arremate pro gol. Tanto é que o Tiquinho tá no banco nesse momento, né? O Marcos Felipe foi muito bem nessas defesas. Teve uma cabeçada que ele defendeu como se fosse uma manchete do vôlei. Pegou e tirou a bola com as duas mãos jogando para fora da área. O Botafogo foi muito bem nesses primeiros 30 minutos. Fez todas as jogadas ofensivas eles conseguiam ganhar a segunda bola, não permitiu um rebote do Bahia, encurralou a equipe para o campo de defesa. E aí eu vou perguntar ao Júlio em relação a isso. Júlio, os 30 primeiros minutos do segundo tempo só deu o Botafogo. E aí o Bahia começou a tentar fazer jogadas no contra-ataque. O Cauli mais arrancando, Everton Ribeiro tentando mais esses passes. O que você acha em relação a essas variações que tem o Bahia desse meio campo? O Caio Alexandre fica mais fixo, mas os outros 3 jogadores, eles são bastante interessantes nessa relação de mudança de direções, né? Além de que eu disse do Everton Ribeiro e do Cauli, também o Jean Lucas. Eu gosto do meio de campo do Bahia, eu só sinto falta no ataque deles, que eu acho que tem que ter um cara mais pela ponta, assim, que abra mais a defesa adversária. Porque eles ficam muito com a bola, e não cria muita chance de gol. Então, se tivesse um ponteiro assim mais arisco para driblar e cruzar, seria melhor. Faria com que o meio de campo deles funcionasse mais. Para você, esse é o ponto falho que ainda tem na equipe do Bahia? Sim. Eu queria que você avaliasse o Santi Arias, lateral direito, que é da seleção da Colômbia, galera. Santiago Arias, gente. Para mim, ele tem jogado muito bem nesse jogo contra o Botafogo, inclusive. Das 4 chances, né, claras que o Bahia teve, uma foi com ele, que ele recebeu um passe, né, pela direita, ao invés de cruzar, ele bateu em diagonal, mais uma defesa incrível do John, e os cruzamentos ele acaba sendo muito preciso nessa situação de cruzamentos. Eu acho que o Bahia tem 2 laterais muito interessantes, né, que eles conseguem ir bem à linha de fundo, tanto o Santiago Arias quanto o Luciano Juba. Os 2 são muito bons. E aí, já pensando na Copa do Brasil, o próximo jogo que vai ter, o time que vai pegar o Bahia tem que ficar ligado nisso. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Então eles têm que ficar bem espertos em relação a isso, porque cruzamento na área vai rolar direto. E o Everaldo é um cabeceador muito bom. E, além disso, a gente pode falar... esqueci de apontar 2 situações do Botafogo que aconteceram que seriam importantes, que a gente não poderia deixar de falar aqui. O Marlon Freitas, que ficou um pouco abaixo da média dele dos últimos jogos, mas ele recebeu uma bola no meio-campo do Matheus Martins, teve a tranquilidade de carregar, bater e uma pancada no travessão que quicou, deixou a defesa do Bahia desesperada. Foi um grande lance esse. E voltando para o Bahia, né? O Tassiano não foi tão bem na partida contra o Botafogo, por sorte do Bahia e para azar por sorte do Botafogo e para azar do Bahia, né? Mas o Everaldo, enquanto esteve em campo, foi muito bem. E aí a gente coloca em xeque também uma contratação que veio do Bahia, né? Que é o Lúcio Rodrigues. Isso. Né? Que tá tendo minutagem. Foi dele o gol da classificação na Copa do Brasil, né? Quando o Bahia eliminou o Botafogo. Foi o primeiro e único gol dele até o momento, pela equipe do Bahia. Foi uma contratação cara, é uma aposta, né? E ele tá ganhando tempo de jogo na equipe baiana. Na minha análise, eu ainda não vejo ele como um jogador que já pode começar de imediato sendo titular nessa equipe. Tem outros 3 jogadores que são bastante utilizados, né, pelo Rogério Ceni, né? O Ademir e o Biel, que Ademir estava lesionado, ficou um bom tempo fora, está retornando agora. O Biel ainda está em transição, né? E o Ratão. Esse Ademir que ele fala, galera, é o Fumacinha, ex-Atlético Mineiro. E aí são esses 3 jogadores, né, que eu ainda acho que estão ali também brigando com o Lúcio para conseguir mais possibilidades, né? Porque no fim das contas o Tassiano acaba não sendo um atacante. Só que ele deu tão certo nessa função que deram para ele,
que ele tá resolvendo da forma... Ele não é um jogador, né, tipo, individualista. Ele joga realmente para a equipe. Então acaba dando muito certo em relação a isso. Então, finalizando essa partida. O jogo foi bom. No segundo tempo, foi sensacional. O 0-0 foi muito injusto. Poderia ter sido uns 3, 4 para cada lado. Mas em relação ao Botafogo, ele tem que comemorar esse empate ou lamentar que deixou 2 pontos para trás? Eu acho que nenhum dos times, Júlio, precisa lamentar. Eles precisam analisar o porquê de 2 tempos tão distintos das 2 equipes. Como que uma equipe consegue ir tão bem durante 45 minutos, 30 minutos, e durante um primeiro tempo, não teve jogo. Foi jogo picotado, falta para início de briga. Falta para início de briga. E uma coisa que aconteceu muito, que é muito chato, mão no rosto do jogador. E agora, uma das regras, que mudou também, né? Regra na FIFA, botou a mão no rosto do jogador para o lance. E aí parece que eles estão sabendo agora que está acontecendo isso e está direto rolando. O jogo do Botafogo aconteceu várias vezes. E isso não é bacana para o espetáculo e para a movimentação do jogo, sendo que eles são 2 dos principais times do futebol nacional nesse momento, né? Agora, galera, nós vamos falar do Flamengo e Bragantino. Thiago, tenta esmiuçar o que você achou do jogo. Flamengo e Bragantino, gente. O Bragantino foi a campo com 10 desfalques, né? Então aí a gente já vê a quantidade de tensão, né? Não que o Flamengo não tivesse os desfalques, porque se juntar os jogadores lesionados e mais os jogadores poupados, o Flamengo também deu mais ou menos essa quantidade de jogadores que não foram utilizados durante a partida, né? Nem o Tite estava em campo, estava na beira do gramado também, né? Então, assim, foi bastante complicado o jogo, né? O que a gente poderia esperar daquela partida? O Flamengo tinha que vencer, né? Tava em casa, não poderia deixar Fortaleza e Botafogo dispararem, né, da liderança. E foi um dia, né? Foi um domingo que teve muita chuva, então condição de gramado já complicada. E tiveram 2 diferenciais na equipe rubro-negra que levaram à vitória, né? O primeiro deles, né, o Michael, que voltou parecendo outro jogador, né? Mais inteligente, né, do que de costume, porque antes ele acabava tropeçando nas próprias pernas pela vontade. Ansiedade, né? Ansiedade. Muita vontade, né? Muita vontade de vencer, muita vontade de querer fazer dar certo. Entendi. Hoje não, hoje dá para entender que, né, tem um técnico lá, né, no time onde ele estava que entende de futebol. Então, assim, fez com que ele amadurecesse bastante enquanto jogador. Hoje ele consegue antever a jogada, né? O que ele antes não conseguia. Antes ele ia por si só. Ele ia pela vontade que ele tinha. Hoje ele consegue analisar todo um contexto de onde a bola pode aparecer para ele conseguir finalizar. Tanto é que no primeiro gol do Flamengo foi o que aconteceu, né? Eu não vejo como uma falha da defesa do Bragantino esse primeiro gol que o Flamengo conseguiu. Do Hurtado, lateral Hurtado. Eu não vejo como falha. Depois eu vou perguntar pro Júlio se ele acha, se ele concorda com a minha opinião ou não. Mas eu não vejo que teve uma falha. Eu vejo que, né, o Luiz Araújo conseguiu pegar, né, teve uma sobra. O Luiz Araújo conseguiu pegar essa bola, fazer o cruzamento. O Michael entrou entre os 2 zagueiros e conseguiu se jogar na bola, literalmente, né, para fazer esse gol. Vou perguntar até ao Júlio em relação a esse lance específico. O que ele acha? Júlio, na minha visão, não foi uma falha. Foi mais valorizar o que o Michael conseguiu fazer de antecipar essa jogada do que os próprios zagueiros do Bragantino conseguiram cortar essa bola. O que você acha? Para mim, a surpresa desse lance, gente, foi o Luiz Araújo ser canhoto e cruzar com o pé direito tão bem aquela bola. E o Michael parece que já tinha tramado com ele, a impressão que dava, que ele já tinha tramado, que já está ali naquele lugar. Quando ele cruzou, ele correu e se antecipou. Então foi mérito do ataque do rubro-negro, esse lance para mim. E, pessoal, só para voltar um pouquinho, antes desse primeiro gol do Flamengo, teve uma jogada do Bragantino que teve tudo para ser gol, mas a trave parou, né? O ataque do Red Bull, né? Como que foi? Foi uma jogada de falta, teve uma falta. Todo o time do Flamengo ficou atrás da linha da bola. O que seria isso? Teve uma cobrança de falta em que nenhum jogador se posicionou para pegar um rebote. E nem para marcar o John, né? Que é o principal. Para marcar o John, que foi o jogador que recebeu essa bola e chutou livre, sem marcação nenhuma, e a bola acabou explodindo na trave. Os 11 jogadores do Flamengo estavam dentro da área. Gente, tem alguma...
como eu disse, o lance do Michael foi mais valorizar o que ele Foi fez. mérito dele. Né? Foi o mérito do que a falha. Agora, nesse lance específico, que o Flamengo deixar todos os jogadores atrás da linha da bola, eu não vejo como acontecer isso. Como que um time profissional consegue ter uma falha assim, dessa forma. E aí, falando em falha, a gente tem que falar, inegavelmente, do gol do Bragantino também. Hoje a nossa quarta resenha. Vocês olhem os vídeos anteriores nossos, e provavelmente quando vocês pegarem o take do Flamengo, vocês vão ver as análises que a gente faz de falha de erro de marcação por linha de impedimento, que o Flamengo costuma fazer. Costuma não fazer também, gente. Então, Júlio, em relação à linha de impedimento, né, que o Flamengo volta e meia acaba fazendo de uma forma errada. Nesse jogo, contra o Bragantino, aconteceu, né? Mais uma vez. No lance específico que o Flamengo toma o gol, o Wesley dá a condição, né? Só que como vem o cruzamento e o Alan cabeceia, acaba a bola sobrando para o jogador do Bragantino livre na área, sem marcação alguma. Então, Alan dá esse cabeceio para trás, a bola sobra para o zagueiro do Bragantino, mas o Wesley já daria condição caso não acontecesse essa situação. Mais uma vez, né? Como tem acontecido nos últimos jogos, o Flamengo erra nesse quesito de linha de impedimento. E o que você achou do Léo Pereira de lateral esquerdo? Léo Pereira é uma opção, mas acredito que a partir de agora não seja mais nem tão necessário, né? Porque devido à contratação aí do Alex Sandro que está chegando. Então, acredito que ele não precise mais fazer essas variações, né? Fazer como ele precisou fazer. Por quê? O Flamengo deixou Varela no banco, deixou Ayrton Lucas no banco, Fabrício Bruno, para diminuir a minutagem desses jogadores, já pensando no jogo da Copa do Brasil de meio de semana, né? E o jogo do Pulgar? Por que depois que ele voltou da Copa América ele caiu tanto, Thiago? Júlio, a gente pode pensar na questão tática, de ele ficar mais preso na marcação, para dar as opções dos laterais avançarem. A gente pode pensar numa questão técnica, que ele não está passando no melhor momento da carreira dele enquanto vestindo a camisa do Flamengo. Ou a gente pode pensar numa outra questão que seja uma mescla dessas duas. O que seria? Que ele está cansado, que o nível fisiológico do corpo dele não está chegando a um ponto que ele precisa. Como assim? Tem jogadores que são mais fortes, tem jogadores que precisam mais de cargas específicas para conseguir estar no seu ápice. Ou seja, tem um cara que tem que estar 100% para conseguir fazer o seu melhor, né? Costuma muito acontecer isso com jogadores que são na primeira linha do meio campo, né? Os chamados volantes, que são os caras que quebram o jogo, que destroem a jogada e armam. Acontece muito com eles isso, né? Eles precisam de um vigor físico muito, né, exacerbado, muito apurado para ficar bem. Mas são tudo hipóteses. O que ele não manteve o nível que ele tinha, que ele chegou a ter, isso é real. O lado bom é que, mesmo ele não mantendo esse nível que estava anteriormente, outros jogadores estão conseguindo ir bem, né? O caso do Gerson, que está mantendo um nível bacana, né? O Luiz Araújo, que para mim está sendo o melhor jogador do Flamengo em algumas partidas, e com essa vitalidade, essa vontade do Michael, né, de chegar para tentar ser um jogador que decida jogos, ele ajudar bem mais a equipe também. E no segundo tempo, você gostou da entrada do Lohan? O que você pode dizer do segundo tempo do Flamengo? Segundo tempo, Júlio, eu vejo mais como que o Flamengo cadenciando mais a partida, né, já esperando que tivesse logo esse término de jogo para se poupar mesmo, porque eles estão fazendo esse esquema de troca de jogadores, de rodízio de jogadores e acalmar, né, acalmar o jogo, manter um nível mais tranquilo. E o Bragantino, o que acontece? O primeiro tempo do Bragantino, os primeiros 15, 20 minutos foram interessantes. Depois não. Depois ficou um pouco mais difícil para fazer as jogadas ofensivas. O que você acha do Lincoln, meia deles? Ele entrou no segundo tempo, galera. O Lincoln é um bom jogador, né? Mas devido a essa quantidade excessiva de desfalques do Bragantino, né,
acaba que ele tentou chamar a responsabilidade para ele, né? De dar passe, né? Acho que foi ele que municiou o Sacha, que teve 2 boas chances de batida frontal mesmo, contra o Rossi, mas as 2 ele pegou mal na bola e a bola foi para tiro de meta, né? O segundo tempo não foi um segundo tempo assim com muito brilho, né? Tiveram muitas substituições, os técnicos tentaram modificar, né, um pouco do panorama da partida. Por sua vez, né, o Flamengo acabou botando alguns jogadores que são os titulares, né? Caso do Varela, caso do Ayrton Lucas, que são titulares, mas começaram no banco devido a diminuir a quantidade de minutos em campo. Mas o time acaba perdendo um pouco daquela liga. Acaba perdendo um pouco de forma mesmo de jogo. Porque você tem um jeito de jogar. Quando você faz muitas trocas, e agora tendo 5 trocas, né, por jogo, podendo fazer isso, acaba diminuindo esse ímpeto. Até o jogador entrar na partida, o que é o entrar na partida? Você está aquecendo, você está no banco, você está tranquilo, você está visualizando o jogo, você está olhando o jogo, você é um torcedor, você é um jogador que está vendo. No momento que você tem que entrar no jogo, o jogo já está num ritmo. Você tem que conseguir conciliar esse ritmo da partida para o seu corpo entender o que você tem que fazer, e já tem o técnico já falando, olha, você vai se posicionar em tal lugar, preste atenção na marcação com fulano de tal, joga mais junto com não sei quem. Então é toda uma questão de adaptação do teu corpo com mais a tua questão neurológica de conseguir compreender e entrar na partida. Às vezes você precisa de 5, 10 minutos, mas só que em 10 segundos, 15 segundos, um lance se resolve. Agora nós vamos falar de Vasco e Atlético Paranaense, galera, que foi ontem. Thiago, o que você achou do jogo? Vasco e Atlético Paranaense, né? Foi um jogo em que o Atlético Paranaense dominou, né, no primeiro tempo, e o Vasco teve poder de reação no segundo. Essa é a maior síntese que eu posso fazer em relação a essa partida. Mais uma vez, né, o Veguete foi muito bem, o que não é muito difícil de acontecer. E tiveram alguns outros jogadores, né, da base do Vasco que entraram e também foram bem. E um outro que acabou substituindo o David, que acabou sendo vaiado pela torcida, mas fez um gol e não foi mal. Mas essa análise desse jogo eu vou deixar para o Júlio fazer. Júlio, esmiucei um pouquinho aí das principais situações dessa partida, agora você conta pra gente o que você achou do jogo. Olha, pessoal, até os 23 minutos do primeiro tempo, o jogo estava bem chato, mas aí quando o Atlético Paranaense fez 1-0 com o Gabriel, o Vasco tentou atacar. Só que ele tentava atacar, mas ele tinha só 3 caras no meio de campo. E o Atlético tinha 4. Então o Atlético ficou muito com a bola no primeiro tempo. E o Cocão e o... Qual é o nome do outro volante do Vasco? Hugo Moura não conseguiram proteger a defesa. Então o Canóbio, toda hora ali, deitava ali nas costas do Paulo Henrique e estava sempre enfrentando o Maicon. Então ali pela esquerda, eu achei que o Atlético... prevaleceu muito no primeiro tempo. E o segundo tempo, o Thiago esmiuça aí. O que você achou, Thiago? Segundo tempo, gente. Por que o Vasco virou? Ele vai tentar explicar para vocês. Mudou a postura, né? Teve que mudar essa postura de uma forma em que o Vasco, jogando em casa, ele tem que ser o soberano das ações ofensivas. Aconteceu uma situação bastante engraçada, né? Porque teve um gol que o Hugo Moura fez, né, e acabou sendo invalidado. Foi um golaço, pessoal. Seria, no mínimo, interessante, porque se a gente lembrar que no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Hugo Moura foi um dos principais personagens, porque ele foi expulso, né, e tinha uma cláusula no contrato em que a quantidade de jogos que ele iria jogar, ele já seria contratado diretamente pelo Vasco, porque ele era do Atlético Paranaense. E aí ele foi o principal personagem daquele primeiro jogo, no turno, e poderia ter sido o principal personagem do jogo no retorno. Mas como o gol não foi validado, né? Mas ele não teve uma atuação ruim, não. 2 jogadores que dá pra gente destacar um pouco. O Emerson Rodrigues, né? Isso. É um jogador que foi super vaiado pela torcida, porque ele não conseguiu dar continuidade às jogadas ofensivas em vários momentos. Mas no segundo tempo é ele que fez o gol de empate. E aí, devido a isso, ele não esmoreceu, né? Ele não ficou... Ele manteve um nível de autoestima para prosseguir no jogo. Fala aí, Júlio. Mas ele fez o gol, galera, ajudado por uma arrancada do Ryan pela direita.
O Ryan arrancou pela direita, driblou e passou para ele fazer o gol. Júlio, fala aí do Ryan. Segundo jogo, fala do Ryan pra mim aí. Segundo jogo que ele fez e foi bem. Eu gostei dele, porque eu achava que na base, quando eu assisti ele jogar na base, eu achava que ele era centroavante. Mas ontem ele entrou, apesar de ser canhoto, entrou na ponta direita e mudou, porque o Adson no primeiro tempo não estava conseguindo jogar bem por aquele setor. Então eu gostei da entrada do Ryan no segundo tempo. Júlio, como eu disse, né, o Vasco mudou a postura ofensiva no segundo tempo, procurando o gol desde o início. Mas o Atlético tinha uma vantagem e perdeu essa vantagem. O que aconteceu para o Atlético para ele ter uma queda tão brusca de rendimento nessa segunda etapa do jogo? Olha, ele diminuiu a intensidade, tirou o Canóbio, tirou o Mastriani, e os jogadores que entraram no lugar não mantiveram o nível do Atlético. Você acha então que entre os titulares e os reservas tem uma diferença muito grande desse elenco do Atlético, é isso? Ontem pareceu que sim, pessoal. O Atlético, eu achei que seria um time melhor, faria mais frente ao Vasco e eu fiquei surpreso. Principalmente no segundo tempo, eles jogaram muito mal, porque no primeiro eles dominaram de uma forma que podia ter matado o jogo. Mas aí, como não mataram, no segundo tempo o Vasco conseguiu virar a partida. Júlio, e vamos falar de um outro jogador que entrou na segunda etapa, que também é da base do Vasco, Leandrinho. Fala um pouco pra gente aí qual a posição que ele jogou, que ele é lateral, né? Mas nesse jogo ele não foi um lateral. Explica pra gente o melhor aí. Ele entrou na ponta esquerda, pessoal, recebeu um passe do Payet, levantou a cabeça e cruzou para o Verratti fazer um golaço de cabeça. Eu achei um golaço e a cabeçada do Verratti me lembrou muito de Jardel, que inclusive foi revelado pelo Vasco. E o Payet conseguiu ser o armador que a torcida do Vasco espera, jogador que conseguiu dar esses passes mais agudos, mais centralizados ou não? Ele teve só lampejos durante a partida. No primeiro tempo, como todo o time do Vasco, eu achei que ele não foi bem, como eu já tinha explicado, né? Que o Atlético dominou o meio de campo. Mas no segundo tempo eu achei que ele jogou melhor. Continuou armando pela esquerda ali como ele arma sempre, mas só que dessa vez ele municiava tanto o Piton como esse Leandrinho. E dali saiu o segundo gol do Vasco. Então ele foi peça primordial para virar da Cruz Maltina. E dessa vez não teve cruzamento do Piton pro Veguete, então, né, Júlio? Para fazer gol, né? No primeiro tempo teve do Hugo Moura, só que o Verratti cabeceou na trave. E o resultado da partida? Foi justo essa vitória de virada do Vasco? Foi justo, porque o Paiva, quando botou esse Leandrinho, essa substituição fez o Vasco virar o jogo. E o Mastriani e o Canóbio, que foram bem na primeira etapa, na segunda eles sumiram. Tanto sumiram que aos 30 do segundo tempo foram substituídos. E o Atlético todo também não jogou bem no segundo tempo. Mas pensando nos 90 minutos, né? Tem como destacar algum valor individual do Atlético? Do Atlético? Não, eles jogam em conjunto. O time deles é um conjunto muito bom. Não tem jogador assim individual que possa destacar. E você acredita que o Vasco vai continuar nessa crescente aí, nas próximas partidas? No Brasileiro sim, né? Porque ele tá embalando, né? Já na Copa do Brasil vai pegar o Atlético Paranaense. Aí eu já queria pegar a tua opinião agora sobre o Vasco e Atlético Paranaense, que já vai ser na quinta-feira em São Januário. Já aproveita esse gancho. Pessoal, então, nós vamos dar nossos palpites, né? Fala o jogo de ida, o jogo de volta e quem passa. Nós vamos dar nossos palpites, né? Dos jogos da Copa do Brasil, que vão acontecer nessa semana e na próxima. Então, vamos começar falando de Vasco e Atlético Paranaense. Que vai ser na quinta-feira, pessoal, às 8 da noite, São Januário. Júlio, acredito que nesse primeiro jogo, sendo em São Januário, o Vasco vai ter que ter a mesma vontade que teve no segundo tempo. Só que o Atlético não vai poder dar esses moles, esses vacilos que ocorreram. Mesmo assim, eu acredito que o Vasco vença por um placar mínimo nesse jogo de ida, com o jogo em São Januário. Eu acredito em 1-0 Vasco no jogo de ida, e no jogo de volta acredito que o Atlético ganhe de 2-0 e passe. E o que você acha? Quem passa nesse confronto? No jogo de volta, aí eu já acredito que o Atlético em casa também vai ter uma superioridade, talvez até maior do que a do Vasco em São Januário. E se eu tiver que apontar um time para passar de fase, apontaria o Atlético Paranaense. E São Paulo e Atlético Mineiro? Vai ser quarta-feira, pessoal, no caso amanhã, às 9h30 no Morumbi, o primeiro jogo das quartas de final. Dá um teu palpite aí, São Paulo e Atlético Mineiro, quanto vai ser? Júlio, o São Paulo vem muito bem, né, nas competições, né? Lembrando que o São Paulo, se botar time titular, né, pessoal? Que acredito que bote, né? Pode falar. Não, acredito que sim, Júlio, porque nessa rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo entrou com um time misto, né? E o São Paulo tem vencido até partidas pelo Brasileiro com times que não são os titulares. Então,
a rodagem do elenco está muito boa, diferentemente do Atlético, que poupou e fracassou contra o Fluminense. São Paulo vence e talvez possa conseguir até mais do que um gol de diferença, de vantagem. E no jogo de volta, você acredita que o Galo reverta ou o São Paulo passa? Não acredito que o Atlético consiga reverter um quadro, não. Talvez nem vencer consiga. Acredito no São Paulo passando de fase, mais uma vez. São Paulo que é o atual campeão, né? E eu acredito em 2-0 São Paulo no Morumbi, pessoal, e 1-0 Atlético lá e São Paulo passe. Vamos falar agora do Bahia e Flamengo, Thiago, que vai ser amanhã, 9h30. Dá os teus palpites aí, jogo de ida e jogo de volta. Bahia e Flamengo. Primeiro a gente tem que saber qual é o Bahia que vai entrar em campo, se é o do primeiro tempo contra o Botafogo ou se é o do segundo. Acredito que seja o do segundo. E o Flamengo, né, teve jogadores poupados também, né? De La Cruz não jogou, vai jogar. O Fabrício Bruno vai começar de início, assim como provavelmente o Varela e Ayrton Lucas também. Vai ter um time mais encorpado. Já é um time que todo mundo já conhece, né? A escalação já principal. Acredito que vai ser um jogo para gols, né? Não acredito em 0-0, não. E não sei se os dois goleiros vão conseguir fazer tantas defesas como eles têm costumado a fazer nos últimos jogos, né? Coloco aí um placar de empate nesse primeiro jogo lá na Fonte Nova. Eu acredito em 1-0 Flamengo lá, pessoal, e aqui 1-1 e Flamengo passe. Já na volta, né? Eu acredito que o Flamengo consiga uma vitória sofrida, né? Como tem sido ultimamente, mas que consiga passar de fase na Copa do Brasil, chegando na semifinal. E agora, pessoal, nós vamos falar de Juventude e Corinthians, que vai ser pela Copa do Brasil também, quarta de final, quinta-feira às 8h. Primeiro jogo lá no Jacone, Thiago, dá teu palpite. Acredito que o Juventude consiga um placar positivo nesse primeiro jogo. Então, podendo colocar um 2-1, 1-0, acredito que ele vença o Corinthians, sim. Em Itaquera. Aí, creio que vai inverter. Placar mínimo também, Corinthians fazendo o mesmo processo do que em Caxias do Sul, e eu acredito que possa ir para pênaltis essa partida. Aí você acredita que o Hugo Souza vai salvar de novo? Vamos ver se ele vai manter a fase dele, né? De eliminar os times aí, né? Grêmio, Bragantino. Vamos ver se mais uma vez ele consegue botar o Corinthians nas principais colocações aí desses campeonatos. Acredito que sim. Colocaria o Corinthians como semifinalista. Então, galera, nós queremos agradecer. O volume de jogo de hoje está chegando ao fim. Se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. E eu vou passar para o Thiago finalizar, dar as considerações finais dele. Pessoal, mais uma vez agradecemos aí aos inscritos, né? Aos comentários. E pedimos para que vocês apareçam lá no nosso TikTok, no YouTube, no Instagram. Nosso programa 04 está finalizado e até a próxima semana.